Pessoal, tudo bem? Bom, o tema da aula de hoje são propriedades periódicas. Eu não pretendia fazer videoaula a respeito disso, até porque tem vários materiais desse tipo na internet, mas acabei mudando de ideia e vou fazer mini vídeos para cada uma das propriedades, para que vocês possam consultar depois de estudar o material teórico, já que esse é um assunto que causa muitas dúvidas. Então, eu vou tentar dar alguns exemplos e falar de algumas aplicações dessas propriedades e dar algumas indicações também de como resolver e como isso pode aparecer em exercícios, certo? Então, vou fazer um videozinho para cada uma das propriedades mais importantes, começando por raio atômico. Então, essa é a primeira parte. Inicialmente, é importante revisar tudo que nós vimos sobre tabela periódica, né? O que significa período, o que significa família ou grupo, como é a organização dos elementos na tabela periódica, né? Isso é importante. Então, essa tela traz um resumo falando das colunas, né, que são as famílias, e falando das linhas horizontais, que são os períodos. A posição do período indica qual é a quantidade de camadas. Então, um elemento que se encontra no sexto período tem 6 camadas, né? Os elétrons estão distribuídos em 6 camadas. Se o elemento está no terceiro período, eu posso afirmar que ele tem 3 camadas no seu estado neutro. O que seria o estado neutro? É um átomo que não recebeu e não perdeu elétrons, né? Ele está no seu estado fundamental. Ele não é um cátion, não é um ânion, é um átomo neutro. A tabela periódica, ela apresenta os átomos nessa condição. Bom, e as famílias? Nós temos dois tipos de família, são as famílias dos elementos representativos, que são aquelas mais altas na tabela periódica, a 1 e a 2, e depois da 13 até a 18. E nós temos os elementos de transição, que são as famílias do tipo B, e ficam na parte central da tabela, são aquelas colunas que ficam um pouquinho mais baixo, né? Mais baixas que as outras. Então, esses elementos representativos, que são as famílias mais altas, eles têm uma característica importante que associa o número da família 1, com o número de elétrons na camada de valência, por exemplo, 1 elétron de valência. Família 2, 2 elétrons de valência. Família 13, lá do outro lado, 3 elétrons na camada de valência. Família 14, 4 elétrons e assim por diante. Já nas famílias, né, de elementos de transição, na parte B da tabela periódica, eu não posso fazer essa associação. O número não indica a quantidade de elétrons na camada de valência. Para saber essa informação, eu tenho como recorrer a resolver esse problema. Eu posso fazer a distribuição eletrônica usando o diagrama de diagonais, isso pode me ajudar bastante. Existem casos ali naquela parte central da tabela em que o diagrama falha, a gente tem algumas exceções, mas quando isso aparece numa questão ou num exercício de prova, isso vai ser destacado. Então, o cobre, por exemplo, ele não segue exatamente a ordem, né, a sequência do diagrama. Não tem problema, não tem que decorar isso. O importante é que os elementos representativos podem ser associados, né, o número da família com o número de elétrons de valência, enquanto os elementos da parte B da tabela periódica não podem, né? Então, aqui um resuminho sobre tabela. É importante saber localizar os elementos, porque eles estão em ordem crescente de número atômico, então começa lá no 1, vai até o 118 atualmente. Para fazer exercícios, é importante sempre ter uma tabela periódica ao lado, uma tabela periódica num aplicativo, enfim. Saber diferenciar onde ficam os metais, os ametais e aquelas famílias que têm nomes, né? Família dos metais alcalinos, dos metais alcalino-terrosos, porque isso pode ser cobrado em exercício, né? Halogênio ou calcogênio, é importante saber localizar essas famílias na tabela periódica, ok? Bom, aqui uma tabela, né, para representar tudo isso que eu falei. Essa tabela, ela está separada em cores, é um tipo de tabela super útil. Algumas tabelas desse tipo trazem até o estado físico dos elementos, então eu consigo dizer, olha, esse é sólido a temperatura ambiente, esse aqui é gasoso. Então, algumas tabelas trazem uma sequência de informações. Essa aqui separa bem, né, não metais, metais, família dos metais alcalinos, enfim, uma tabela bem completinha.
Bom, então vamos ao tema propriamente dito da aula. Bom, as propriedades periódicas, elas são propriedades que se relacionam com a tabela, com a posição dos elementos da tabela. Essas propriedades, essa periodicidade, né, ela significa repetição. Ela vai se repetir de intervalos em intervalos de número atômico. A tabela periódica já traz no nome, né, essa noção de que as coisas vão ali se repetir de períodos em períodos. Mas o que é importante sobre essas propriedades? É que tendo uma tabela periódica em mãos, a gente vai conseguir comparar essas propriedades entre uns elementos qualitativamente, ou seja, nós não vamos nos preocupar em memorizar valores numéricos, mas a gente precisa saber comparar um átomo com outro. Então, pegar um átomo lá da família dos metais alcalinos e, de repente, fazer uma comparação com átomos lá da família dos gases nobres, né? O que eles têm de propriedades semelhantes ou diferentes? É isso que a gente vai aprender a ver aqui. As principais propriedades periódicas são essas, principalmente as que estão em vermelho, que são as que vão receber destaque na nossa aula. Hoje, especificamente, né, nesta videoaula, eu vou falar do raio atômico, mas as outras também são importantes. Então, destaque para essas quatro. Vou falar de raio, depois vocês deem uma pesquisada sobre a densidade, sobre o volume atômico, o ponto de fusão e ebulição, que não é uma propriedade tão simples assim de verificar, mas ela tem uma certa tendência dentro da tabela periódica. Bom, e o que eu preparei aqui? Vou fazer uma espécie de resumo comparando alguns elementos para a gente entender do que se trata. Lá no final tem uma formalização disso, uma explicaçãozinha um pouco melhor, mas a ideia é mais ou menos essa aqui. A primeira propriedade importante é o raio atômico. Esse raio atômico ele só pode existir se a gente levar em consideração que o modelo atômico atual, que é o modelo de Rutherford-Bohr, que é o modelo em camadas, ele é esférico. Então, nós estamos considerando que o átomo tem a aparência de uma bolinha, de uma esferinha, com um núcleo lá no centro, né? E ao redor desse núcleo, nós vamos ter os elétrons distribuídos em camadas. Se a gente pensar no núcleo do átomo como uma bolinha pequenininha, né? Aqui no núcleo as partículas são aquelas que nós já estudamos, são os prótons e os nêutrons, e ao redor desse núcleo nós vamos ter camadas, e essas camadas vão conter elétrons. A partir do núcleo até a última camada de um átomo, então supondo esse átomo que eu desenhei aqui e ele tem só duas camadas. A distância do centro até a última camada é o que a gente chama de raio. Então, é a ideia da matemática mesmo, é a distância do centro até a borda, nesse caso a borda seria a camada de valência, isso é o raio atômico. Bom, o raio atômico ele vai me dizer qual é o tamanho do meu átomo. Se eu for um átomo pequeno, ele vai ter poucas camadas, talvez apenas uma, e o raio dele vai ser pequeno. Se eu tiver um átomo maior, com 6, 7 camadas, como nós já vimos que é possível, essa distância do centro até a camada de valência vai ser muito maior, o raio é maior porque o átomo é maior. Então, essa é a ideia de raio atômico, é a distância aqui do centro até a última camada. Bom, e como que a gente vai analisar isso? O raio atômico, gente, ele é muito pequeno, é visualmente impossível, né? A gente determinar a medida do centro até a camada de valência. Mas existem medidas aproximadas, usando equipamentos muito sensíveis hoje em dia, que diz que essa distância, ela está na ordem do picômetro. Ou seja, ela é medida dessa maneira, 10 a menos 12 metros, ou seja, 0,00012 casinhas ali, né? 1. Isso é a medida, né? A unidade de medida mais utilizada. A gente também, em alguns casos, ou livros de química, a gente estuda e a gente encontra uma unidade que é o angstrom, que é o 10 a menos 10 metros. É outra maneira de medir. Então, ou a gente usa o pico é de 10 a menos 12 metro, ou a gente usa o angstrom, que é outra unidade científica bem pequenininha.
Não quero que ninguém se preocupe com medidas, porque, obviamente, a gente não vai medir o raio de átomos. O que eu quero que vocês aprendam a fazer é comparar um átomo com outro. E isso é muito simples, utilizando nossos conhecimentos de tabela periódica. Já usei alguns desses elementos como exemplo, vou usar novamente. Eu vou usar o berílio, que é um metal alcalino terroso, tem número atômico 4. Bom, qual é a distribuição eletrônica do berílio? Ele tem, na primeira camada, lá no subnível S, 2 elétrons, e na segunda camada, no subnível S, mais 2. Então, essa é a distribuição eletrônica do berílio. Ele tem apenas 2 camadas, K e L. Então, guardem isso. Berílio é um elemento que tem 2 camadas, 2 elétrons na camada de valência, está organizadinho aqui. E eu vou pegar outro elemento da mesma família. Um pouco mais abaixo, né, também um metal alcalino terroso, nós vamos ter o cálcio, de número atômico 20. Então, o que eu vou ter aqui? A distribuição eletrônica do cálcio, usando o diagrama de diagonais que nós já vimos anteriormente, fica mais ou menos assim. 3s2, 3p6, 4s2. Aqui vai dar um total de 20 elétrons, né? 10, 6, 20. O que acontece? Vamos distribuir agora em camadas. Camada K com 2 elétrons, camada L com 8, camada M, camada N. Olha só, o cálcio, ele tem 4 camadas. Pensando num desenho, né, e bem grosseiramente falando, esse aqui seria o berílio. Uma camada pertinho do núcleo, uma segunda camada um pouco mais distante. O desenho tá feio, mas a ideia é essa. Já para o cálcio, eu tenho uma camada pertinho do núcleo, outra camada, mais uma camada e mais uma camada. Eu tenho 4 camadas, 4 níveis de energia. Ou seja, a distância do núcleo até a borda, até a camada de valência, é diferente aqui no átomo de berílio do que no átomo de cálcio. Ou seja, quem tem maior número de camadas, obviamente tem um raio maior, porque a distância do núcleo até a camada de valência, né, vai ficando cada vez maior com o aumento do número de camadas. Ou seja, quanto mais camadas, ou quanto maior o número de camadas, maior será o raio. Isso é uma coisa intuitiva, fácil de verificar. Então, quanto maior o número de camadas, maior será o raio atômico. Lembrando que esses dois exemplos que eu peguei, tanto o berílio quanto o cálcio são da família 2A, eles estão na mesma família, na mesma coluna da tabela periódica, mas o cálcio está mais abaixo, está no 4º período, porque tem mais camadas, tem 4 camadas. Então, ó, ele está no 4º período, enquanto esse aqui está no 2º período, porque tem 2 camadas. Então, associando com a tabela. Bom, e o que acontece então quando eu comparo elementos com a mesma quantidade de camadas? Vou pegar 2 exemplos aqui. Vou começar pelo próprio cálcio, que eu já tinha usado anteriormente, ó, número atômico 20. Vou distribuir novamente os elétrons, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Então, os 20 elétrons do cálcio, agora em camadas K, L, M, N, ou seja, é um elemento do 4º período, com 4 camadas, e vou pegar um outro também do 4º período. Vou pegar um elemento bem maior, vou pegar um elemento com mais elétrons, vou pegar o ferro, que é um elemento que já vimos em exercício. Ferro, número atômico 26, então ele tem mais elétrons, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, até aqui já foram 20, 3d6.
6. Então, essa é a distribuição eletrônica em níveis. Vamos juntar isso aqui em subníveis, desculpa, e vamos juntar em níveis. K, L, M, mas aqui também é M. E aqui N, certo? Ó, então, aqui e aqui, camada M. O importante é que ele também tem 4 camadas. Se a gente observar assim visualmente, qual que é a impressão que dá? Que o ferro, por ter mais elétrons, vai ser um átomo com raio maior. Mas não é assim que a gente vai observar. Quando os elementos tiverem a mesma quantidade de camadas, nós vamos pensar numa outra situação. Nós vamos ter que observar a carga nuclear. O que é essa carga nuclear, gente? Quando a gente olha para o núcleo de um átomo, a gente tem 2 tipos de partículas lá, né? No núcleo, a gente tem, vou fazer aqui no cantinho, núcleo. O que nós temos no núcleo de um átomo? Prótons positivos e nêutrons. Os prótons, eles representam a carga do núcleo, porque o nêutron, o nome já diz, tem carga zero. Então, no núcleo, quem tem carga são os prótons e nós chamamos de carga nuclear ou número atômico, ou número de prótons, ou seja, carga nuclear é a quantidade de carga positiva que um átomo tem no seu núcleo. O que tem a ver a carga nuclear com o raio atômico? A carga nuclear positiva atrai as camadas que têm os elétrons negativos, né, para pertinho do núcleo, quanto mais forte for essa carga, quanto mais prótons eu tiver. Então, a gente tem que pensar que o cálcio tem 20 prótons, ou seja, 20 cargas positivas atraindo esses elétrons que estão nas camadas. Já o ferro tem mais carga, ele tem 26 prótons. A quantidade de carga positiva que ele apresenta é maior, ou seja, ele exerce uma força de atração maior sobre as camadas, independente do número de elétrons. A gente vai pensar em 4 camadas sendo atraídas por 20 prótons ou 4 camadas sendo atraídas por 26 prótons. É óbvio que quem tem mais força de atração é o ferro, porque contém mais prótons, tem maior carga nuclear. Então, as camadas vão ficar mais próximas do núcleo e o raio vai ficar menor. Então, essa é a lógica quando comparamos elementos com a mesma quantidade de camadas. Então, olha só. Para átomos de um mesmo período, ou seja, para átomos com a mesma quantidade de camadas, que é o que está acontecendo aqui entre, né, o ferro e o cálcio, então com a mesma quantidade de camadas, a gente vai ter esse raciocínio. Quanto maior a carga nuclear, então quanto maior o Z, número atômico, carga nuclear, menor será o raio, porque vai atrair mais os elétrons, eles vão se aproximar do núcleo e o raio vai ser diminuído. Então, menor será o raio atômico. Ou seja, eu estou afirmando para vocês que o átomo de ferro, quando comparado ao átomo de cálcio, ele é menor. O cálcio é maior, porque tem a carga nuclear menor, atrai menos os elétrons do que o ferro, certo? Então, é essa comparação que a gente faz quando os átomos têm a mesma quantidade de camadas, ou seja, quando eles estão no mesmo período. Isso vai servir para a gente fazer comparações bem simples, do tipo, eu estou comparando carbono, número atômico 6, com flúor, número atômico 9. Os dois estão no segundo período, tem 2 camadas. Então, a gente vai pensar o seguinte, o carbono tem 2 camadas, eu não vou fazer a distribuição em subníveis, vou fazer só a distribuição mais simples aqui, ó. Então, essa é a distribuição do carbono. Essa aqui vai ser a distribuição do flúor, certo? Bom,
ambos têm duas camadas. Qual é o nosso pensamento aqui? Vamos olhar para a carga nuclear. O flúor tem carga nuclear 9, ou seja, Z é igual a 9, e ele tem 9 prótons, 9 cargas positivas para atrair as duas camadas. Já o carbono tem número atômico 6, ou seja, 6 prótons. Ele tem apenas 6 prótons para atrair também duas camadas. O que eu tenho que pensar aqui? Quanto maior a carga, menor o raio. Então, o flúor ele é menor que o carbono. Comparando aqui, carbono, flúor, certo? E aí, eu poderia pegar o berílio, que é um elemento que eu comentei agora há pouco. E o berílio, que também tem número atômico pequeno, está no mesmo período, tem 2 elétrons na camada K e 2 elétrons na camada L. Ou seja, dá para comparar com os outros dois. O berílio, será que ele é maior do que esses dois ou será que ele é menor? Pensando que ele tem apenas 4 prótons, ele vai atrair menos os seus elétrons, logo o seu raio vai ficar maior. Então, comparando esses três elementos aqui, gente, eu posso afirmar que o berílio é maior de todos. Ele tem o maior raio porque ele tem a menor carga. Finalizando, lá na aula que vocês receberam um resuminho, vocês têm um perfil da tabela periódica falando de raio atômico. Isso aqui é importante. Na tela inicial, né, em algumas telas atrás, eu estava comparando com vocês dois elementos. Estava comparando o berílio, que está logo aqui em cima, depois peguem uma tabela para olhar, e o cálcio, que está 2 linhas abaixo. Então, ele está aqui ó, no segundo período e o cálcio está no 4. E eu comparei o cálcio depois com outros elementos. Comparei, por exemplo, o cálcio com ferro, que está também no 4º período. E aqui nesse exemplo que eu estou, né, atual aqui, eu estou mostrando o berílio, o carbono, que está mais ou menos por aqui, e o flúor, que está aqui pertinho dos gases nobres. Todos eles no 2º período. Então, vamos colocar os números atômicos, que eu acho que é importante. Número atômico 4, número atômico 20, 26, 6 e 9, só para a gente comparar. Bom, qual foi a primeira comparação que nós fizemos? Quando os elementos estão no mesmo período, eles vão, quanto mais abaixo, maior o número de camadas. Se eu pegar um elemento, por exemplo, aqui do 6º período, ele vai ter 6 camadas, vai ter mais camadas que os outros dois anteriores. Ou seja, quanto mais eu vou descendo numa mesma família, vai aumentando o número de camadas, logo o raio atômico vai crescendo. Então, quanto mais para baixo, maior o raio. Lembrando que aqui estou comparando raio atômico de átomos. Agora, e quando eu comparei o cálcio com o ferro? O cálcio tem menor número atômico, ele atrai menos as camadas, menos os elétrons, sendo assim, as camadas ficam mais distantes do núcleo do que no ferro. Então, quanto mais para a esquerda, menor é o número atômico, ó, 20, 26, se eu pegar um número aqui na frente vai ter o 30, nananana. Então, quanto mais para a esquerda, menor o número atômico e maior será o raio. Essa representação, então, me indica que o raio atômico cresce de cima para baixo, quanto mais para baixo, maior, e da direita para a esquerda, quanto mais para a esquerda, maior. A gente pode usar, então, a tabela periódica para comparar o raio de átomos usando o seu posicionamento, ok? Bom, o último tópico importante desse assunto é quando nós fazemos comparação entre átomos que perderam ou receberam elétrons. E aí a gente não tem mais, né, um átomo neutro, a gente tem um íon. E aí a gente acaba tendo que trocar aqui, né, o termo. Deixa de ser o raio atômico, né, do átomo neutro para raio iônico, quando o átomo recebe ou perde elétrons. Bom, aqui vão entrar dois fatores importantes. A repulsão, que acontece entre os elétrons. Então, se eu tenho uma eletrosfera com muitos elétrons,
todos com carga negativa, obviamente, esses elétrons vão se repelir. Então, a tendência é que eles se afastem, e aí o raio fica grandão. Mas quando eu tenho um número pequeno de elétrons, a repulsão entre eles também é pequena. Eu tenho 2, 3 elétrons se repelindo, então o afastamento entre eles não precisa ser tão grande, logo o raio também não precisa ser tão grande. É disso que eu estou falando aqui. Então, vamos falar das comparações quando eu tenho um átomo que perdeu elétrons. Vamos falar aqui de um cátion. Bom, que cátion eu vou escolher? Vou pegar o átomo de sódio, que é um átomo bem conhecido nosso, aparece bastante em exercícios. Número atômico 11, ele tem um total de 4 camadas, vou fazer a distribuição dele, desculpe, 3 camadas, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ele é um metal alcalino. Então, ó, a primeira camada, a segunda e a terceira. Então, essa é a distribuição eletrônica do átomo neutro de sódio. Mas e se eu pensar no sódio com carga positiva, um cátion de sódio? Como que ele será? 1s2, 2s2, 2p6 e acabou, porque o 3s1 foi arrancado. Então, ele passa a ter duas camadas. Então, de KLM, ele passa para KL. Bom, nesse caso, está muito evidente que se o número de camadas diminuiu de 3 para 2, o raio diminuiu e diminuiu bastante. Eu tinha um átomo que eu poderia representar, né, grosseiramente, gente, óbvio que não é assim, não está na escala, mas esse aqui com 1, 2, 3 camadinhas. E aqui embaixo, um outro átomo agora, só que agora, né, um cátion agora, carregado positivamente, mas com 2 camadas. A terceira camada foi embora. Então, o raio do cátion está menor. Tá, mas e se não fosse removido uma camada inteira? Se eu tivesse alguma coisa do tipo assim, ó. Outro exemplo. Magnésio, número atômico 12. Vou pegar um com o número próximo aqui. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Ele tem um elétron a mais. Então, ó, camada K, L, M. E vou fazer o magnésio que perdeu um elétron. Magnésio, número atômico 12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ó, eu não tirei a camada de valência, ele continua tendo 3 camadas. E agora, como é que eu comparo, né? Bom, no primeiro caso, eu tenho o magnésio com 12 elétrons se repelindo. Esses 12 elétrons, eles estão sendo atraídos pelos 12 prótons aqui, só que eles têm uma repulsão entre eles. Agora, aqui embaixo, eu tenho 11 elétrons se repelindo. Eles estão se afastando dos outros aqui, mas são só 11. É uma carga a menos para se repelir. Então, eles não vão se afastar tanto. Lembrando que a carga nuclear não muda, tá, gente? Quando a gente tira um elétron, coloca um elétron, não mexe no núcleo. Bom, o que acontece? Mesmo não tendo perdido a camada de valência toda, como aconteceu ali no outro exemplo, eu tenho menos elétrons. Isso faz com que a repulsão diminua. Então, se tem menos repulsão, as camadas se aproximam mais e o raio fica menor. Ou seja, isso é importante aqui o que eu vou escrever. Quando a gente compara o átomo neutro e um cátion desse mesmo elemento, óbvio, a gente vai ter isso aqui, ó. O raio do átomo, gente, quando eu coloco átomo, tá implícito, tá? Eu vou escrever, mas nem precisava. Átomo neutro, ele sempre vai ser maior do que o raio do cátion. Porque o cátion, ele perdeu elétrons. Às vezes perde uma camada inteira e tem uma redução bem considerável. Às vezes perde um ou outro elétron, continua com o mesmo número de camadas, mas passa a ter menos carga elétrica negativa se repelindo. Ah, mas e a carga nuclear? A carga nuclear, gente, não muda, porque a gente está falando de
Deixa eu consertar isso aqui. A gente está falando de um cátion, não mexe no núcleo. É uma retirada de elétrons na camada de valência. Então, o que eu posso comparar entre esses exemplos? Eu posso dizer que o Na ele é maior que o Na+. E aqui eu posso afirmar que o Mg é maior que o Mg+. Por quê? Perdeu elétrons, diminui repulsão, diminui raio, ok? Importante aqui. Agora eu vou fazer uma pergunta meio maldosa. E se eu estiver comparando, por exemplo, um cátion de magnésio com um cátion de sódio? Bom, vou pular para a próxima página e vou falar disso. Bom, vou comparar aqui dois cátions isoeletrônicos. Vamos ver se vocês se lembram. Isoeletrônico é quando a quantidade de elétrons a gente normalmente chama de espécie, né? Espécie isoeletrônica. O que eu tenho? A mesma quantidade de elétrons. Isso é importante, tá? Mesma quantidade de elétrons. Quando eu comparo espécies isoeletrônicas, vou dar um exemplo. Vou comparar o magnésio 2+, com o sódio mais. Bom, vamos primeiro fazer a distribuição eletrônica disso aqui. Bom, magnésio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, mas ele perdeu 2 elétrons. Eu estou fazendo assim para vocês se lembrarem como faz distribuição de cátion. Aí eu venho aqui, ó, na camada de valência, tiro esses 2 elétrons. Então, o magnésio 2+, ele tem duas camadas, a K e a L. E o sódio? Bom, o sódio é 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Lembrando que o sódio tem 11 elétrons. Como ele perdeu um elétron, eu vou lá na camada de valência, ó, foi embora. Então, ele tem 2 elétrons na camada K e 8 elétrons na camada L. Ou seja, eles são isoeletrônicos, têm a mesma quantidade de elétrons. Qual que é o erro mais comum dos alunos? Ah, se eles têm a mesma quantidade de elétrons, a mesma quantidade de camadas, é óbvio que, né, ó, eu nem vou olhar para o número atômico, eles são iguais. Não, gente. Aí a gente tem que lembrar o que a gente aprendeu agora há pouco. Quando o número de camadas é igual, então, ó, o número de camadas é 2 para os dois. Então, ó, número de camadas igual. Estou comparando duas camadas com duas camadas. Deixa eu arrumar aqui. Número de camadas é igual. Estou comparando duas camadas com duas camadas. Para que a gente vai olhar mesmo? Para qual parâmetro? A gente vai olhar para carga nuclear. Quanto maior a carga nuclear, maior a atração dos elétrons pelo núcleo, menor o raio. Vamos comparar então. Quem tem maior carga nuclear, nesse caso aqui, é o magnésio. Maior carga, maior atração, menor raio. Então, eu posso afirmar que o magnésio 2+ é o menor, enquanto que o sódio mais é o maior. Então, é possível comparar íons, espécies com a mesma quantidade de elétrons, sempre pensando nisso. Número de camadas igual, eu vou olhar para a carga nuclear. Carga nuclear maior do magnésio, menor o raio. É isto. Bom, para finalizar, a gente tem, né, a situação em que o íon é um ânion, ele recebeu elétrons. E aí, aqui o parâmetro importante, né, a se observar é a repulsão entre elétrons. Atenção para a repulsão entre elétrons. É isso que a gente vai observar aqui, é isso que vai determinar se o raio vai ficar maior ou menor. Exemplo, vou pegar um átomo bem pequenininho, vou pegar o flúor. Flúor, número atômico 9, ele tem apenas duas camadas, 1s2, 2s2, 2p5, camada K, bonitinha, camada L aqui. Ou seja,
átomo pequeno, 2 camadas. Vamos supor que eu quero comparar o flúor com o F-, que é o átomo de flúor que recebeu um elétron. Como que isso vai ficar? Um S2, 2S2, 2P6, porque esse elétron vai se encaixar perfeitamente ali na camada de valência. Pronto. E agora? Bom, a carga nuclear é idêntica, porque eu estou falando de átomos iguais do flúor. Só que a quantidade de elétrons aumentou. Aqui eu tinha 9 elétrons se repelindo e agora eu tenho 10 elétrons nessa camada de valência, nessa eletrosfera toda, e esses elétrons estão se repelindo. A repulsão entre mais cargas ela é mais intensa, mais forte. Então, eu tenho 10 elétrons se repelindo no ânion, enquanto eu tinha apenas 9 no átomo neutro. Ou seja, quando nós comparamos um átomo neutro com o seu ânion, nós temos isso aqui, ó. Nós temos que o raio do átomo neutro, ele é menor do que o raio do ânion, porque o ânion ganhou elétrons, a carga nuclear não mudou, permaneceu a mesma, então esses elétrons simplesmente vão se repelir um pouco mais e o raio cresce. Então, comparativamente aqui, eu tenho que o raio do F- é maior que o raio do F, certo? Esse é maior porque maior repulsão entre os elétrons. Então, a comparação vai ser sempre nesse sentido, né? Quanto mais elétrons eu coloco ali na eletrosfera, maior a repulsão entre esses elétrons e maior será o raio. Essa é a comparação clássica, então. Certo? Bom, pensando naquela estrutura de tabelinha, né, de perfil de tabela, não dá para encaixar os cátions e os ânions lá. Vou pular para a próxima tela rapidinho. Então, quando eu tenho aquele desenho clássico da tabelinha, né, do perfil da tabela periódica, que eu já mostrei para vocês, aqui eu não posso encaixar os íons. Aqui eu simplesmente comparo o raio atômico. Quando eu estou falando de cátions ou ânions, eu estou falando de espécies que perderam ou receberam elétrons. E aí a comparação tem que ser mais cuidadosa. Não dá para falar, cresce para baixo, cresce para a esquerda. Por quê? Porque isso só vale para átomos neutros. Então, cuidado, raio atômico se trata de átomo neutro. Raio iônico compara espécies carregadas positivamente ou negativamente, certo? Essa propriedade, ela é a mais importante, ela tem que ser compreendida para depois entender as próximas propriedades, né? A energia de ionização, até mesmo a densidade, é importante entender o que é o raio atômico, certo? Então, definindo formalmente, tem duas maneiras de calcular. Eu prefiro compreender a partir dessa primeira, né, a distância do núcleo ao centro, ou quando a gente vai medir o raio usando dois átomos como parâmetros, a distância entre dois raios dividido por 2 é o raio atômico. Gente, são duas definições iguais. Aqui, lembra que eu comentei, a gente pode usar também o angstrom, que é um azinho com uma bolinha em cima. 10 a menos 10 metros. Mas, como vocês perceberam, não vamos medir átomos, vamos comparar um com o outro. Aqui uma tabela, né, mostrando alguns exemplos, né, como é que o raio cresce, como é que o raio pode ser representado. Aqui tem medidas, né, nessa figura, para vocês, a critério de curiosidade, né? Então, por exemplo, a gente compara, sei lá, o lítio, que é um átomo desse período com 152 picômetros, com outro átomo que está na mesma linha, no mesmo período, com número atômico maior, inclusive, mas, ó, o raio é de 70. Ou seja, ó, o raio cresce daqui para cá e de cima para baixo. É uma representação. Essa figura aparece na lista de exercícios, então fiquem atentos a ela. Bom, raio atômico é isso, precisa então compreender muito bem, e aí depois faço um outro vídeo com as outras propriedades, ok? Bons estudos!